Olá a todos, bem-vindo ao Mergulhando na Visão, com o tema continuação do jejum, a importância do jejum. Para quem não sabe, eu sou Vivian Tirado. Esse é o pastor Antônio dos Santos, nosso convidado, que vai falar a importância realmente do jejum, que vai falar de algumas pessoas da palavra que fizeram jejum e o que eles ganharam com isso, ou melhor, o que nós ganhamos com isso, porque se não fosse eles, nós também não estaríamos aqui, não é mesmo, pastor? É verdade, eu agradeço a oportunidade de estar falando primeiramente da palavra de Deus e deste assunto ele é complexo, mas nós podemos fazer todas essas coisas muito simples, porque eu queria, né, a gente vai falar de 2, 3 coisas, mas desmistificando essa coisa, porque o jejum é algo espiritual, né? O apóstolo Paulo ele disse: as armas das nossas milícias não são carnais, mas espirituais, poderosas em guerra. Uau. Amém? Então, Amém. Quando nós entendemos isso, fica fácil porque o que é o jejum? O jejum é você se abster de um alimento, de um líquido, de uma coisa que você gosta, não é? De um vício que você tem, não é? Porque às vezes a gente tem vícios, né? Que nos impede de caminhar, nos impede de prosperar em determinadas áreas. E como que nós lutaremos com isso? Porque de repente a gente vai pensar, quando fala em jejum, fala em mundo espiritual, a gente vai entender que o mundo espiritual é expulsar demônios, é isso, é aquilo, essas coisas também mas não é disso que nós estamos tratando. O que nós estamos tratando aqui, né? É claro que o Senhor Jesus disse na sua palavra: eis que vos dei poder, eis que vos dei autoridade sobre todo o poder das trevas. E com o Senhor Jesus pôde nos dar isso porque Ele orava e jejuava. E nós precisamos entender isso e também orarmos e jejuar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que nós necessitamos ter uma vida de jejum, de oração, de consagração. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1, ele vai dizer, eu vou ler porque eu preciso ler, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu falava de desmistificação, né? Aqui o apóstolo Paulo ele disse: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O jejum é um culto que nós estamos prestando a Deus, mas não é essa coisa mistificada, entenda? Aqui o apóstolo Paulo disse que é o nosso culto racional. Nós temos um raciocínio, nós precisamos pensar como fazer isso. Então, não é algo assim que, eu vou fazer um jejum de 12 horas, não, mas eu acho que eu vou fazer de 24. Busca a direção de Deus para isso, não queira, né, fazer um jejum, por exemplo, você que nunca jejuou, começa lentamente, não é? Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele jejuou 40 dias, mas ele tinha uma vida de oração e de jejum. Quando ele jejuou 40 dias, nós precisamos volto ao apóstolo Paulo, a carta dos Romanos, dizendo que o nosso culto racional, nós temos uma mente para raciocinar, Deus nos deu inteligência, então nós precisamos ser responsáveis com isso. Pastor, só um minutinho. Você me falou que as pessoas que não estão acostumadas a fazer jejum, qual o cuidado que elas têm que ter para não ficarem doentes, não terem problema, porque isso é muito sério. Tem gente que não sabe fazer jejum e tem gente que acha que vai ficar tantos dias sem comer ou sem beber porque não entende realmente o conceito da palavra
e tem tanta força de vontade de fazer, ou então muitas vezes as pessoas querem fazer aquele jejum e acabam quebrando as suas regras porque não conseguem e ficam tristes, desanimadas, deprimidas. O que o senhor orienta para essas pessoas? Então, como eu estava dizendo, né, começa lentamente, não é porque você pode, olha, tipo assim, né, eu nunca jejuei, então eu vou consagrar ao Senhor um café da manhã, não é? E eu levanto cedo, né? Estou habituado a tomar o meu café, café com leite, um pãozinho ali com manteiga, ou seja, o que você está habituado, uma fruta, um iogurte. Algo de sacrifício, né? Então você apresenta aquilo que te custa. Esse é o detalhe, né? Porque o jejum é algo que te custa, né? Porque, como eu ouvi dizendo, né? A pessoa vai dormir e vai dizendo, eu estou jejuando, eu vou dormir mesmo, então não vou ter fome, não preciso sentir falta de nada, não é? Então, não é isso. Então, você consegue um jejum de um café da manhã, né? Mas chegando a hora do almoço, que é habitual, você vem almoçar, ora a Deus, consagra, ora a Deus, entregando aquele jejum, fala, Senhor, eu comecei esse jejum, agora deu meu tempo, né? Foram 3 horas, ou 4 horas, ou 2 horas, não importa, porque não é a quantidade do tempo que te faz, né? Claro que em tudo isso há um amadurecimento, um crescimento, o Senhor vai te levando a níveis espirituais, níveis de intimidade maior com Ele, e você consegue fazer, né? Você vai ver, né? Quando nós falamos Moisés, ele sobe para o monte e faz um jejum de 40 dias, né? E ali foi um jejum absoluto, porque ele não comeu nem bebeu nada, mas a Bíblia vai dizer que a partir do 7º dia, não é? Ele foi revestido de uma glória de Deus tão poderosa que aí ele aguentou os 40 e depois ele voltou e mais 80, é longo, eu não vou, né? Mais 40, então ele acabou completando 80 dias de jejum. Nossa. Então é muita coisa, mas ele estava revestido da glória de Deus, ele estava num outro patamar, num outro nível espiritual.